Bom, olá a todos, eu me chamo Thaís Coelho e o meu grupo é constituído por mim, pela Letícia Martins e pelo Jefferson Andrade. Bom, nos foi proposto um trabalho acerca do estiolamento. O que é o estiolamento? Nada mais é do que um processo em que a planta ela vai crescer de forma parcial ou total sem a luz solar. Existem algumas características que são bem marcantes durante esse processo, mas a principal deles é o caule alongado. Por que acontece isso? Por que o caule ele vai crescer mais do que o normal? É uma forma adaptativa. Para quê? Porque dessa forma a planta ela acha que vai encontrar a luz solar mais facilmente. Então por isso que ela vai se alongar de forma tão rápida em relação às plantas que crescem normalmente na luz solar. Porém, a partir do momento em que essa planta ela consegue encontrar essa luz solar, ela vai passar a se desenvolver normalmente. Bom, então o que nós fizemos? Nós pegamos 3 vasos de planta. Em cada um desses vasos nós plantamos 2 sementes, mais especificamente a semente da soja Desafio Brasmax. Então nós esperamos ela começar a germinar, né? E a partir do momento que a gente viu que ela ia dar certo, nós eliminamos a outra, para não dar competição e a gente poder visualizar melhor esse resultado, certo? Então, em 2 desses vasos, nós passamos uma lona em volta dele para ter certeza que a luz solar ela não entraria. E o outro vaso, nós deixamos na luz solar normalmente. Beleza. A partir do momento em que germinou, 3 dias depois, nós tiramos de um desses 2 vasos essa lona e colocamos essa planta juntamente com o outro vaso que já estava no sol. Então, a gente conseguiu comparar a planta que cresce normalmente na luz solar, uma planta em que cresce no escuro ou parcialmente no escuro e uma planta que iniciou o seu processo de maneira parcial ou total, sem a luz solar, e passou a se desenvolver na luz solar depois. Então, vocês vão ver bem nitidamente essa questão desse caule alongado, a questão da diferença que faz a partir do momento em que você coloca ela no sol para crescer normalmente. Então a diferença ela é bem nítida. E agora a gente vai passar algumas fotinhas para vocês poderem observar melhor esse processo e entender o que eu estava falando anteriormente.
gente, vocês observaram aí nas fotinhas, foi bem o que eu falei mesmo, a questão do caule alongado, certo? E também, não sei se vocês repararam, mas a questão do pigmento. A nossa planta que estava crescendo no sol, ela tinha um pigmento bem verdinho, uma planta com a cara bem saudável. Já nossas plantas que cresceram sem a luz solar, a gente pode observar que elas pareciam meio desbotadas, meio amareladas, né? E a partir do momento em que a gente passou aquela planta que estava sem a luz solar para a luz solar, a gente já conseguiu observar que o pigmento dela mudou. Tudo isso graças à clorofila. Então, gente, vocês puderam ver que realmente a luz solar ela faz bastante diferença, principalmente na questão da produtividade também. Ela vai estar muito envolvida com essa questão da produtividade. E por mais que a nossa soja ela seja uma planta de dias mais curtos, qualquer cultura ela necessita ter aquele período, nem que seja curto, da luz solar, porque vai fazer diferença, vai ajudar no processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese faz com que essa planta ela consiga se desenvolver de forma mais saudável. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Eu espero que tenha ficado bem claro. Caso não tenha ficado claro, tenha ficado alguma dúvida em alguma questão, vocês podem entrar em contato com a gente vai fazer o possível para poder esclarecer essas dúvidas. E é isso, então. Obrigada.